Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e novo vídeo do canal, né? Enemizando. I feel a type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. Hoje eu trago 10 dicas para a redação do Enem 2022, que o Enem já é domingo agora, dia 13. E é um vídeo meio que improvisado, porque já era para ter gravado antes e infelizmente eu tive vários problemas e não consegui gravar. E eu tô gravando agora nas últimas horas para poder postar para vocês algumas dicas que eu anotei aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixe o like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, se vocês puderem compartilhar, inscreva no canal e dá uma passada por um tour aí, fazendo um tour aí pelo canal. Tem vários outros vídeos relacionados a Enem e outras coisas postados aqui mesmo no canal há algum tempo. Então, pessoal, começando uma coisinha mais do zero aqui, só para explicando para vocês. O Enem 2022 é domingo agora, com as provas de redação, ciências humanas e linguagens. Então, a redação é uma área muito importante, porque é lá que vocês conseguem alcançar 1.000 ou 900 e alguma coisa, vocês conseguem uma nota muito alta que vai ajudar na média final de vocês. Porque são 5 áreas, né? Redação, ciências humanas, linguagem, ciência da natureza e matemática. Então tudo isso é somado e dividido por 5, que dá a média, que é a nota final da redação do Enem, ou do Enem assim, né? Para você escrever, para a universidade, público-privada. Então, a redação, num dia lá, a gente recebe o caderno de questões, 45 questões, 80 questões, 90 questões, tem 45 e 45. No meio do caderno tem lá o tema de redação. Ponto muito importante. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é uma dica, parece muito simples, mas é muito importante para que você tire uma nota boa na redação, que é organizar o seu texto por quantidade de linhas nos parágrafos. Porque assim, a gente tem 30 linhas na folha de redação, certo? Mas são 30 linhas que vocês devem dividir. Não dá para dividir 30 linhas de forma exata para 4 parágrafos, porque a gente precisa de uma redação de um projeto de texto perfeito de 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e o último parágrafo é a conclusão, certo? Então, eu daria uma conta mais ou menos assim, 30 linhas para 4 parágrafos, ficariam 2 parágrafos com 8 linhas e 2 parágrafos com 7 linhas. Então, daria para organizar mais ou menos. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês forem fazer a redação, organize os seus parágrafos. Por exemplo, vai fazer a introdução com 7 linhas, aí vocês podem botar 8 linhas em um desenvolvimento 1, 7 linhas em desenvolvimento 2 e mais 8 linhas para a conclusão. Vocês podem fazer a introdução com 8 linhas, o desenvolvimento 1 com 7, desenvolvimento 2 com 6, que dá para colocar bastante informação por 6 linhas, né, dependendo do tamanho da letra, e a conclusão com 9 linhas, entendeu? Basta vocês fazerem esse jogo de contas e de quantidade de linhas para cada parágrafo, porque senão vocês vão acabar se enrolando e vai ficar um parágrafo muito maior que o outro e um outro bem pequenininho, isso daí não dá, entendeu? Aí vocês vão perder ponto, um parágrafo muito pequeno não dá de falar nada, principalmente conclusão. Conclusão precisa ter deixado uma quantidade boa de linhas para fazer a proposta de intervenção, tá? A outra dica é uma dica que eu sempre faço e que dá certo comigo. Quando a gente recebe o tema, certo? Acaba que de primeira a gente não entende o tema ou tem uma palavrinha lá que a gente não vai entender. Beleza, a gente deve repartir o tema, sabe? Reparte o tema, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou repartir democratização, acesso ao cinema, Brasil. Circula as palavras principais desse tema e observa, primeiramente, se tem alguma palavra que você não entendeu. Por exemplo, o tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muita gente acabou se enrolando nesse tema porque não entendeu simplesmente a palavra estigma, entendeu? Aí acaba dizendo que não entendeu o tema por completo, mas simplesmente só uma palavrinha, entendeu? E isso acaba, no nervosismo, você acaba se enrolando e deixando o nervosismo tomar de conta. Então reparta o tema, divida por partes as palavras que você já entendem, e pelo menos uma ou outra, né? Espero que seja pelo menos só uma ou que nenhuma, que vocês entendam o tema por completo mesmo. Mas se tiver alguma palavra que vocês não entendem, deixa lá, dá uma lida nos textos motivadores para que vocês possam aprofundar e tirar essa dúvida. E falando em texto motivador, eu sempre dou uma importância muito grande para os textos motivadores, que é a dica 3, se aprofundar nos textos motivadores. Porque os textos motivadores, eles são justamente para te motivar, para te inspirar na redação, certo? Então, eles devem ser aprofundados, devem ser lidos com calma,
São textos, realmente textos escritos, às vezes são imagens, sempre tragam infográficos, dados estatísticos. Você nunca deve copiar nada dos textos motivadores, mas se eles dão os textos, é para te motivar, para você tirar alguma ideia de lá. Por exemplo, o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tem um monte de coisa que a gente pode falar com esse tema, certo? Mas lá nos textos motivadores eles botam, por exemplo, um infográfico mostrando quantidade ou dados de pessoas de áreas rurais que não têm acesso ao cinema no Brasil. Então você já pode ter uma ideia de falar na sua redação que pessoas de áreas rurais, pessoas dos interiores, não possuem acesso ao cinema no Brasil. Aí depois você vai discorrendo, apresentando exemplos e outras informações, tá entendendo? Dados textos motivadores, vocês podem se tirar ideias, porque justamente está lá para te motivar, tá? Mas nada de copiar texto, informação de texto motivador. A segunda dica, segunda não, é a quarta dica. O tema da redação é muito importante que você pense nisso. O tema da redação sempre vai ser um problema social. Então, eles sempre vão te dar um tema para você problematizar. Nunca vai ser para você falar sobre coisas boas, entendeu? Pode ter, por exemplo, o tema Caminhos para uma educação de qualidade no Brasil. Mas vai ser para você problematizar, tá? Lembre disso. Circule as palavras principais do tema, mas vai ser sempre para você problematizar. Se for caminhos para uma educação de qualidade no Brasil, você sempre vai apresentar propostas na proposta de intervenção para uma educação de qualidade, porém ao longo do texto você vai falar por que o Brasil não tem uma educação de qualidade, entendeu? Por que a educação pública não é de qualidade, porque muitas pessoas não têm acesso a essa educação de qualidade, entendeu? Sempre vai ser para problematizar, sempre. Todo tema de redação sempre vai ser para problematizar, sempre vai ser um problema social recorrente, um problema social que muitas pessoas enfrentam e todo mundo conhece, tá bom? Então relaxa com esse negócio de tema, sempre vai ser para você problematizar, falar que o tema é um problema, que é isso, falar mal mesmo, só na conclusão que você vai apresentar uma solução para esse tema. A outra dica é uma dica bem legal. Eu vou falar para vocês alguns tipos de verbos para vocês falarem na proposta de intervenção, entendeu? Proposta de intervenção é para você apresentar a solução e é dividida em 5 elementos. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, a finalidade dessa proposta e o detalhamento. Detalhamento é detalhar, entendeu? Alguns desses elementos anteriores, detalhar um pouquinho mais. Então, para ação, né, o que vai ser feito, inclusive esses verbos aqui vão te ajudar até na hora de você construir a redação. Temos aqui realizar, construir, promover, criar, elaborar. São alguns exemplos de verbos que vocês podem utilizar na elaboração da proposta de intervenção. Então, realizar, você já pensa, realizar o quê? Realizar campanhas, realizar, o Ministério da Educação vai realizar investimentos na educação pública. Não sei, é um exemplo de proposta de intervenção. O Ministério da Educação vai construir escolas dignas, escolas de qualidade. Vai promover o quê? Campanhas, vai criar palestras, entendeu? É tipo isso. São exemplos de verbos que vocês podem utilizar. Verbos para o meio, que é o como vai ser feita essa proposta, né? Mediante tal coisa, mediante verbas governamentais, por meio de, através de, o Ministério da Educação vai realizar campanhas publicitárias. Tá, vai ser por meio de veículos de comunicação. Pode ser, tá vendo? Finalidade, com o objetivo de, visando tal coisa, com o intuito de e a fim de. São exemplos de verbos para você usar na hora da finalidade, na proposta de intervenção, ok? Outra dica muito boa, e que eu gostaria de ter recebido essa dica, são tipos de argumentos. Na hora da redação, como eu já falei, né? Um tema que é um problema. A redação do Enem ela é do tipo dissertativa argumentativa. A gente vai abordar sobre esse tema, o que a gente vai receber, apresentando argumentos na defesa desse nosso ponto de vista, né? A gente vai defender que o problema, que a educação pública do Brasil é um problema, que não existe uma educação de qualidade para todo mundo, entendeu? Então, tem desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. São dois argumentos que a gente vai abordar na redação, um para o desenvolvimento 1 e um para o desenvolvimento 2. Entendeu? Então, alguns tipos de argumentos coringas que você pode utilizar para vários temas, entendeu? Eu vou falar aqui para vocês. O primeiro deles é a inoperância estatal, ou falta de atenção do governo, falta de atenção do Estado. São argumentos que são muito bons e que eu mesmo gosto de utilizar quando eu não tenho nenhuma ideia, sabe, de argumento, entendeu? Então, qualquer tema de redação, você pode falar, colocar a culpa no governo, a falta de atenção do Estado, entendeu? Então esse é um argumento muito bom. Lacunas na base educacional. Isso daqui é outro também muito bom, que deve servir para vários temas.
Essa cachorra que tá começando a latir. Começando a latir, mas enfim. Em temas de, por exemplo, racismo. Ou então racismo, violência contra a mulher. As pessoas não tiveram, os homens, os agressores não tiveram uma educação rígida que mostrava que as mulheres devem ser respeitadas, por exemplo, entendeu? Então isso pode servir de argumento para a sua redação. Esses argumentos são causas relacionadas a esse tema, entendeu? São geralmente causas que vocês vão relacionadas ao tema, que são os argumentos. Outro tipo de argumento muito bom e que eu sempre uso é a falta de investimentos. Dá de abordar esse tema de argumento de falta de investimento em diversos temas. Então, eu quero... Meu Deus do céu, não para. Então, tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muitas pessoas não têm acesso ao cinema porque falta de investimentos. Falta investimento na construção de cinemas, de projetos que levem, que aproximem as pessoas para o mundo do cinema, o mundo cinemático, por exemplo. Isso é um exemplo, gente. Então, temos também má influência midiática, receio de denúncia. Esse receio de denúncia é um bom argumento para temas de racismo, temas de xenofobia, temas de violência contra a mulher. Falta de representatividade também é um bom argumento. Agora, para outra dica, pesquise e anote sinônimos de palavras que você mais usa. Essa é uma dica muito importante. Tá chegando o Enem em pouquíssimos dias, então anote, veja, analise quais são as palavras que você mais utiliza e pesquise sinônimos dela. Porque evita que você, na hora da redação, comece a repetir várias vezes a mesma palavra. Isso é muito chato, você vai perder pontos, entendeu? Por exemplo, em uma redação, você utilizou muita palavra problema. Na hora lá, dá um Google agora, pesquisa sinônimos da palavra problema, para que você evite ficar repetindo. Colocou problema na introdução. Desenvolvimento quer usar a palavra problema, mas usa o sinônimo que é impasse, por exemplo. Problemática. São os sinônimos da palavra problema para você evitar essa repetição. Outra dica é criar um esqueleto de redação pronto com repertórios coringas. Isso eu digo porque todo mundo que tirou nota boa na redação, eu fiz isso, fui lá com o esqueleto pronto, preparado. Mas não só em relação a repertórios, né? Você deve citar repertórios na redação, você pode citar um filme, um livro, uma série que seja relacionada com o tema. Mas é bom que você tenha um repertório coringa, porque aí você consegue utilizar esse repertório para vários temas. Aí você está indo com um repertório para um tema de educação, mas na hora lá cai sobre saúde. Aí você não vai conseguir, entendeu? Então um repertório coringa ele é importante, você pode, mesmo se pegue de surpresa com o tema, você consegue encaixar esse repertório na hora. E por que um esqueleto de redação? Eu digo esqueleto porque você vai para lá com redação pronta, obviamente não. Mas frasezinhas vocês podem utilizar para iniciar desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Frases já está no ponto só de encaixar mesmo as informações na hora lá, entendeu? Então, por exemplo, frasezinha para iniciar desenvolvimento 1. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre frases prontas para iniciar a redação. Um vídeo muito importante, tá ok? Se eu lembrar como coloca o link no card, talvez eu coloque aqui. Mas enfim, vamos continuar. Frasezinha para iniciar o desenvolvimento 1. Em primeiro plano, é válido ressaltar que argumento 1 é um dos pontos impulsionadores do problema, ou da problemática, ou da questão, do tema, entendeu? Então são frasezinhas desse jeito que compõem um esqueleto de redação para que você chegue lá, não fique ainda pensando quais palavras, quais conectivos vocês vão utilizar. E falando em conectivos, é importante que você não repita conectivos de forma alguma. Conectivos, se vocês darem uma pesquisada, também tem vídeo aqui no canal sobre conectivos, tem vídeo aqui sobre tudo. Conectivos são palavrinhas pequenininhas, que servem justamente para ligar, conectar o parágrafo, conectar frases na hora da redação. São além disso, porém, mais, entretanto, são palavrinhas que a gente acaba usando muito no dia a dia, mas na hora da redação é necessário que a gente coloque isso lá, entendeu? Tem uma competência da redação, que é a competência avaliativa, que avalia só se você utilizou isso. Então é muito fácil tirar de jeito essa competência se você utilizou os conectivos e não repetiu nenhum, usou de forma coerente. Então conectivos é muito importante que você não repita. Utilizou porém um parágrafo. Então não utiliza porém de novo, utiliza o mais, o entretanto, todavia, entendeu? Tem uma lista de conectivos, vocês podem dar uma pesquisada para que vocês evitem essa repetição. A outra dica, eu espero não ter esquecido nenhuma, eu acho que é a última dica agora, ao final da sua redação, né, depois de criar, revise toda a redação
toda a redação de cada trechinho antes de passar para a folha oficial de redação. Revise se faltou colocar conectivo em algum lugar. Por quê? Como eu estou falando, é muito importante que você tenha conectivo, é muito importante porque é uma das competências mais fáceis para você ganhar ponto, para você fechar os 200 pontos da competência. Então, vê se faltou conectivo em algum lugar, faltou iniciar o parágrafo com conectivo, uma frase dentro do parágrafo com conectivo, entendeu? Então é importante que sempre tenha conectivo e revise para que não fique faltando, revise se repetir o conectivo, entendeu? Então é super importante. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi preparado com carinho, porém gravado nas pressas, que eu estou preparando esse vídeo já faz um tempo, mas só consegui gravar agora por alguns problemas, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo como vocês puderem. Compartilhem nos status, nos stories. Só compartilhem que vocês já vão estar me ajudando, tá ok? Comente também, é muito importante. Deixa o like. Se inscreva no canal, né? O canal que já tem um tempo, já tem 2 anos de canal. Só que eu dei uma parada por conta da rotina, tá muito desgastante. Mas é isso, eu desejo a vocês um bom Enem, que aproveitem essas dicas, coloquem essas dicas em práticas, anotem tudo que foi importante para vocês aqui nesse vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau!